Graças e paz, amados. Hoje, 29 de março de 2020, estamos tratando do tema da perfeição cristã, dando continuidade àquilo que falamos no domingo passado. Nós vimos o que não é perfeição, com base nos textos que continuaremos lendo todos os dias que formos falar sobre esse tema. Lemos em Filipenses 3,15 o seguinte: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus também vos revelará. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, disse Jesus, né? E Hebreus 6, de 1 a 3 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. E o último texto, Hebreus 13, 20 e 21, que diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade e te agradecemos pelo tema que o Senhor tem colocado no nosso coração. Ajuda-nos a aplicar à nossa vida essa temática da perfeição, da busca da perfeição em Ti, né? Porque o Senhor é aquele que nos doa, nos capacita a essa dimensão. Fala, Senhor, aos nossos corações e continua conosco. Fortalece a Tua igreja que está esses dias adorando em suas casas. Fortalece o Teu povo na luta contra esse vírus. Fortalece, Senhor, a Tua igreja na dimensão de oração e de busca da Tua presença em benefício da humanidade. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá, né? Continuando, né, nosso tema da perfeição cristã. Como eu disse domingo passado, eu vou repetir, não é muito ignorado, mas é algo muito mal entendido. E a gente crê que a perfeição cristã é a vontade de Deus. E isso tem muito a ver com o propósito eterno de Deus. E a pergunta a se fazer é: pode haver perfeição cristã nessa terra? Né? Hoje vamos falar sobre o segredo da perfeição. Primeiro, caminhar na presença de Deus, porque na palavra de Deus nós temos muitos personagens. Né? Abraão, que é o pai da fé, e devemos andar nas pegadas de Abraão. E graças a Deus que quando Deus chamou Abraão, pela fé, né, ele obedeceu. A Bíblia diz que ele saiu dos caldeus, seguiu a Deus, não sabendo para onde ia, mas sabia quem o conduzia, né? Deus o estava conduzindo. E no livro de Gênesis a gente vê como Deus guiou Abraão no caminho da fé. Por exemplo, em Gênesis 15, Deus se revelou a ele e lhe deu grandes promessas. E ele creu, e porque creu foi considerado justo, né? Então, graças a Deus por tudo isso. Em Gênesis 16 a gente vai perceber que acontece um fato. Deus promete dar a ele semente como as estrelas do céu, só que ele não tinha nenhum filho, né? E aí o que ele faz? Ele toma Agar, esperando que de Agar ele pudesse obter a semente, ou seja, ele quis dar uma mãozinha para Deus, né? Para que Deus assim cumprisse a sua promessa. E ele fez isso quando tinha 86 anos, daí nasceu Ismael, né? E depois disso, né, e por conta disso, Deus ficou em silêncio para com Abraão por 13 anos. E Deus, nesse silêncio, né, foi exatamente para mostrar a dimensão que Deus requeria para com Abraão. Ele não andava perfeitamente à vista de Deus. Então, após esses 13 anos silenciosos, que funcionaram como disciplina, Deus volta e fala com Abraão, né? Abraão está aí com 99 anos e Deus aparece a ele e ele fala: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que isso nos diz? Isso nos diz que o pensamento de Deus acerca de Abraão foi a perfeição. Né? Deus não estava satisfeito com Abraão quando ele não andava perfeitamente diante dele, mas Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, sou o Deus Todo-Suficiente, anda na minha presença e ser perfeito.
Então, como é que a gente pode ser perfeito? Como é que você pode ser perfeito? Qual é o segredo da perfeição? Temos que lembrar que o segredo da perfeição não está em nós, né? O segredo da perfeição está em Deus. Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que eu sou o Deus Todo-Suficiente. Como sou o Deus Todo-Suficiente, se você andar na minha presença, esperando somente em mim, vendo somente a minha face, confiando somente em mim, você será perfeito. Então isso é perfeição cristã. Se a gente conhece a Deus, se a gente sabe quem Ele é, se a gente está em comunhão constante com Ele, não estamos andando atrás dEle ou se escondendo dEle, mas andando diante da sua face, obviamente que a gente vai ver diariamente, né, a Ele, e Ele nos fará perfeito, porque Ele fará a obra. Um outro fator que é importante é conhecer a graça de Deus. Vamos ver alguns personagens. Por exemplo, Noé, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Noé encontrou favor à vista de Deus. E mais tarde a Bíblia diz que Noé foi perfeito em sua geração. Então, primeiro, Noé encontrou o favor à vista de Deus, ele encontrou graça perante Deus. Então se diz que ele foi perfeito em sua geração. E mais uma vez aqui é um segredo. O segredo da perfeição é a graça de Deus. Se você encontrar a graça de Deus, então você será perfeito. E essa perfeição, né, para com Noé, foi ali na sua geração. Em outras palavras, é segundo a luz de cada tempo, né, que a gente vai ter essa iluminação de Deus de comandar em novidade de vida. Então, assim, isso não nos fala que a perfeição é sem pecado. Noé foi um homem perfeito, perfeito à vista de Deus, mas ele não era a perfeição sem pecado, né? Na verdade, a gente encontra mais tarde o quê? Que Noé se embriagou, mas ele encontrou graça à vista de Deus e foi perfeito na sua geração, segundo a luz que ele teve em seu tempo. Então, como é que a gente pode ser perfeito diante de Deus? A gente pode ser perfeito se conhecermos a graça de Deus, se obedecermos à luz que Deus nos deu e andarmos nela. A Bíblia diz que Deus é luz. Ele vive na luz. Se andarmos na luz, como Deus na luz está, diz a palavra, né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Outro segredo é temer a Deus e se desviar do mal. Lembram-se de Jó? Né? O livro de Jó é o primeiro livro que foi escrito da Bíblia. E Jó viveu ali no tempo dos patriarcas. Jó não era nem judeu, na verdade. Ele viveu em Edom, na terra de Ur, e a Bíblia diz que Jó era justo e reto. Ele temia a Deus e se desviava do mal. E perante Deus era considerado tão perfeito quanto alguém da sua geração. Por quê? Porque ele temia a Deus e se desviava do mal. Não se diz que ele era sem pecado, que ele era perfeito. Não se diz que ele teve a raiz do pecado exterminada e por isso não podia mais pecar. Não, nada disso. Somente nos diz que ele temia a Deus e se desviava do mal. Jó disse a respeito de si mesmo o seguinte: se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estima a minha alma e despreza a minha vida. Está lá em Jó capítulo 9, versículo 20 e 21. Então, a gente percebe claramente que Jó sabia muito bem que se ele se considerasse perfeito, Deus podia comprovar que ele era perverso. Ele não era sem pecado e perfeito, e ainda assim Deus disse que ele era perfeito. Por quê? Porque ele temia a Deus e se desviava do mal. Davi, né? Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus, diz a palavra. Mas Davi ele foi sem pecado? Não. Ele foi perfeito? Não. Né? Todo mundo sabe que não foi, mas Davi falou sobre a perfeição. Ele disse no Salmo 37, verso 7, o seguinte: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Então, Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus, ele sabia onde estava o coração de Deus. E no Salmo 138, verso 8, ele faz uma oração, né? O verso mostra uma oração acerca desse assunto da perfeição. Ele diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos, Senhor, faz perfeito aquele que me conserta. Então, ele tinha convicção de que Deus o aperfeiçoaria. E foi a bondade de Deus que o aperfeiçoou. Foi a obra de Deus que o aperfeiçoou. A perfeição é a obra de Deus. Então, por causa da sua misericórdia, por causa da sua benignidade, ele nos faz perfeitos para louvor da sua glória. Jesus, ele nos diz em Mateus 5,48, né, que lemos no início: sede vós, pois, perfeitos como o seu Pai que está no céu é perfeito. Agora,
Se isso não é perfeição cristã, o que ela é, né? A quem Jesus diz essas palavras? Em Mateus 5, ali no Sermão do Monte, né? Jesus senta-se, né? E os seus discípulos vêm até ele abre a sua boca, né? E começa convocando, conclamando a bem-aventurança. E ele continua dizendo que o que a gente precisa é de perfeição. Só que ele está dizendo isso às multidões, mas com uma atenção especial para os seus discípulos. Porque se você não for discípulo de Cristo, você não vai conseguir uma disciplina tal, né, para desenvolver a busca da perfeição. Por isso que, se você é discípulo de Cristo, a possibilidade está ali, como discípulo, de buscar aproximar-se do Senhor e nessa proximidade do Senhor ser planificado na perfeição que Deus quer dotar e capacitar cada um de nós, ok? Então reflita sobre isso. Na próxima semana a gente vai dar continuidade a esse tema. Vamos falar sobre a perfeição como o caráter de Deus e que o Senhor Jesus continue nos abençoando, né, no tocante a esse estudo, de forma que a gente continue crescendo e desejoso de crescer mais e mais na graça e no conhecimento da vontade de Deus, ok? Fiquem com Deus, que a paz de Cristo Jesus continue reinando sobre os vossos corações e continuemos a nossa jornada orando, né, em favor da humanidade diante desse problema que está se agravando cada dia mais. Eu sugeri domingo passado que a igreja lesse Isaías capítulos 24 a 27. Vou sugerir a você que nos ouve, que não faz parte da nossa comunidade Igreja Batista da Colina, lê esse texto que é o Apocalipse de Isaías, né? 24 a 27, os capítulos, é uma leitura rica, profunda e uma leitura que nos mostra esses aspectos da nossa contemporaneidade. Fique com Deus. Aqui fala de forma clara e objetiva a palavra de Deus para o meu coração e o seu coração.